Então vamos começar a nossa aula de soldagem, que vai apresentar os fundamentos básicos, começando pela definição de soldagem. Então, a soldagem ela é um processo industrial de fabricação de peças, né? Então visa unir essas peças, e aí dentro dos métodos de união de peças, de metais ou materiais, existem duas categorias. A primeira, onde nós temos forças mecânicas macroscópicas envolvidas, ou seja, parafusagem, rebitagem. Então é uma união que nós fazemos mecanicamente. E existe uma outra categoria, onde forças microscópicas estão envolvidas, ou seja, são forças interatômicas ou intermoleculares, né? São forças relacionadas a ligações químicas, certo? Que é onde se enquadra a soldagem. Existem outros exemplos, né, como brasagem, que na verdade é um tipo de soldagem, e colagem, né, então de eventualmente materiais não metálicos. Bom, existem algumas definições de soldagem. A mais simplória delas é que soldagem é considerada um método de união, certo? Mas a gente também pode usar a soldagem para recuperar superfícies desgastadas, né? Então através de deposição de material. A AWS, que é a American Welding Society, ela já tem uma definição um pouco mais rica, talvez, né? Que ela comenta que precisa existir coalescência causada por um aquecimento até uma temperatura adequada, com aplicação ou não, né, de pressão e de metal de adição. Então tem uma diferença, que ela não fala sobre unir materiais, e fala sobre outras características, né? E aí uma outra definição seria uma operação que visa obter a união de duas peças ou mais, mantendo as propriedades físicas, químicas e metalúrgicas, né? Então, naturalmente, a gente nunca vai manter essencialmente as mesmas propriedades, né? Mas propriedades que seriam equivalentes ou que seriam adequadas para a aplicação a qual aquele dispositivo está sendo pensado. Então, como é que se forma uma junta soldada? Então, a gente tem que voltar lá, né, para a definição de arranjo cristalino, de célula unitária, e pensar, né, que dentro de um metal nós temos diversos átomos. Eles estão dispostos a uma distância entre eles R, certo? Essa distância R, ela é uma distância onde essas forças repulsivas e atrativas elas se encontram num mínimo de energia, certo? Então é por isso que os átomos eles acabam não se tocando, porque existem forças atômicas repulsivas atrativas. O ponto mínimo é onde elas vão ficar posicionadas, certo? E se a gente pensar dentro de um metal, por exemplo, esse aqui onde o laser está apontando, esse cara aqui ele tem todos os vizinhos, né? Ele está circundado por vários vizinhos, então ele está estável. Os níveis de energia dele estão estáveis e mínimos, certo? Agora, se nós olharmos para esse cara aqui, que está na superfície, ele não tem a mesma quantidade de vizinhos, enquanto que esse cara aqui tem 4 vizinhos, esse cara aqui tem apenas 2, ou seja, ele tem níveis de energia mais alto. A gente pode diminuir esse nível de energia, certo? Como? Se nós colocarmos alguma ligação aqui, certo? E aí é que entra a soldagem. Se nós conseguirmos aproximar, certo, esse outro bloco aqui até essa distância R, conseguir vencer essas forças e colocar esses dois átomos nessa condição, uma ligação, se for um metal, uma ligação metálica vai se criar,
e nós vamos ter soldado essas peças. Só que naturalmente isso não é tão simples, né? Isso é uma suposição hipotética, porque na vida real nós não conseguimos fazer essa aproximação aqui de forma tão simples, certo? Por quê? Porque existem alguns obstáculos que impedem essa aproximação efetiva. Então, vamos pensar numa superfície metálica, enfim, quase perfeita, né? Mas mesmo essa superfície metálica sendo quase perfeita, nós sempre vamos ter irregularidades, certo? Isso aqui é uma representação de uma superfície super polida, só que nós vamos ter ainda cerca de 200 camadas atômicas, ou cerca de 50 nanômetros. Então, se nós tentássemos aproximar uma outra superfície, vamos pensar que ela fosse ser mais perfeita ainda, seria algo assim. Ainda assim, nós não conseguiríamos. Por quê? Porque talvez nós conseguiríamos soldar esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Então são pontos muito específicos, ou seja, qualquer perturbação, qualquer empurrãozinho que nós dessemos nessa união, esses caras aqui iam se romper e a soldagem não ia ser eficaz. Fora isso, nós ainda temos uma outra situação onde nós temos contaminantes, certo? Nós temos óxidos, umidade, gordura, poeira. E como é que nós podemos unir os materiais? Existem dois tipos, né, de união que nós podemos fazer para soldar esses materiais. O primeiro deles seria nós deformarmos as superfícies em contato, né, permitindo que esses átomos eles entrem em contato realmente direto um com o outro, expulsando todas as sujeiras, óxidos, gordura, certo? E, de fato, gerando essa união, certo? Essa soldagem. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma soldagem por fricção. A gente chama esse método aqui de soldagem por fricção, onde não acontece a fusão, certo? Vocês repararam que ficou laranja, houve uma deformação, uma formação de rebarba aqui e tudo mais, mas não chega a acontecer a fusão desses materiais. Só que nós atritamos um contra o outro, aplicamos uma pressão muito grande um contra o outro e nós conseguimos possibilitar esse encontro desses átomos metálicos de modo a formar a soldagem. O segundo método, ele visa a aplicação de calor na região da união até a sua fusão. Então aqui a gente tem um exemplo de uma MIG corrente pulsada, certo? Então aqui o que está acontecendo? Nós temos uma região toda que está fundindo, certo? Então essa fusão vai fazer com que todos os átomos ali envolvidos, tanto do metal de adição quanto do metal base, eles entrem em contato íntimo e quando esse metal solidificar, esse conjunto de metal solidificar, nós vamos ter a formação. Bom, no slide anterior nós vimos um exemplo de uma soldagem MIG que ela usa o arco elétrico como fonte de calor. Certo? Então nós vamos dar uma atenção especial para essa fonte de calor que se chama arco elétrico, porque essa é a fonte de calor usada na maioria dos processos de soldagem que existem hoje, certo? O que é um arco elétrico? Do que se trata um arco elétrico? Bom, um arco elétrico basicamente é uma descarga elétrica que é sustentada por um gás ionizado em alta temperatura, certo? Então, o que causa a ionização desse gás é a alta temperatura e a diferença de potencial que existe entre eles, certo? Então, aqui a gente tem uma imagem do que seria um arco elétrico, certo? Esse gás ionizado que nós estamos nos referindo, nós conhecemos como plasma. Por que ele é tão interessante, esse arco elétrico aqui? Porque ele é capaz de produzir energia térmica suficiente para soldar uma infinidade de materiais, certo?
Então, normalmente os metais eles têm ponto de fusão bastante altos, certo? Acima de 1000 graus, muitos deles. Então, o arco elétrico é uma ótima maneira de nós soldarmos materiais. A gente consegue chegar em temperaturas extremamente altas, certo? Coisa aí de 18.000 Kelvin, certo? Na ponta aqui do arco elétrico. Então, por que estudar o arco elétrico? Bom, então essencialmente já está respondido, né? Então, ele é a fonte de calor. Essa alta temperatura, essas forças eletromagnéticas, existe uma geração de pressão no arco elétrico que faz a poça de fusão se homogeneizar de maneira muito eficiente. Então, ele acaba sendo uma fonte de calor extremamente adequada para soldar uma série de materiais. Como é que é dividido esse arco elétrico? Bom, então, aqui nós temos um exemplo, certo, de um cátodo como sendo o eletrodo, né, que é o consumível ou não, né, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, e a peça, certo? O cátodo aqui, o eletrodo tem, aqui é o cátodo, ele é negativo, certo? Ou seja, o que vai acontecer? Como esse eletrodo aqui é negativo, ele vai atrair íons, né, positivos, certo? E como a peça é positiva, ela vai atrair, né, íons, no caso aqui seriam elétrons, na verdade, negativos. E nós vamos ter uma região central que tem uma mistura de todos esses íons, certo? Tem íons positivos, tem elétrons e tem cargas neutras, certo? Então, nós temos três partes no arco elétrico, certo? Região de queda catódica, certo? Que é a parte onde nós temos lá dentro do arco elétrico aquela concentração de cargas positivas. Nós temos a região de queda anódica, que é a região do arco que tem uma concentração de elétrons, certo? E nós temos a região da coluna do arco, que é aquela região que está entre a região catódica e a anódica, que ela tem uma diferença potencial muito baixa, certo? Ela é composta por partículas neutras, positivas e negativas, e no global ela é quase neutra, certo? Aqui nós temos uma exemplificação de como é que é a diferença de potencial em função do comprimento do arco elétrico. Então a gente vai reparar o seguinte: na região catódica e na região anódica, que são duas regiões bastante pequenas, certo, do arco elétrico, é onde nós temos a maior diferença de potencial. Então a diferença de potencial ela é gerada essencialmente pelas regiões catódicas e regiões anódicas, certo? A região da coluna do arco, ela é uma região que quase não tem diferença de potencial. Ela tem uma função mais de sustentação do arco elétrico, de sustentação térmica, certo? De manter o arco elétrico aquecido. Aqui nós temos uma situação que é gerada no arco elétrico, independente da polaridade dos eletrodos, porque aquele exemplo que nós vimos antes, positivo e negativo, aquilo pode se alterar conforme for a necessidade, mas independente disso, nós sempre vamos ter essa seguinte situação, em função da geometria que o arco elétrico tem. Nós vamos ter uma região de alta pressão próximo ao eletrodo, certo? Uma região de baixa pressão próxima à peça. E aí, o que vai acontecer? Uma região de alta pressão ela vai ter uma tendência de empurrar os gases para baixo, certo? Já que a parte de baixo tem uma pressão menor. Então, a gente sempre vai ter um fluxo de gases, de íons, neste sentido, certo? Isso nós podemos chamar de rigidez do arco, certo? O quanto forte é esse efeito aqui, certo?
Por que é importante nós conhecermos essa rigidez do arco? Bom, a gente está falando aqui de gases, certo? Então, se vier algum tipo de convecção lateral, ou seja, um vento lateral aqui, quanto mais rígido for esse arco, ou seja, quanto mais forte for esse fluxo, menos influência ele vai sofrer de ventos laterais, certo? Como é que a gente consegue aumentar a rigidez do arco? Bom, a gente consegue fazer isso aumentando a corrente ou diminuindo a tensão, certo? Ou ainda usando um eletrodo de menor diâmetro. Ainda falando sobre o arco elétrico, nós podemos ter uma situação onde, se nós soldarmos com dois eletrodos próximos uns aos outros, nós temos forças eletromagnéticas sendo geradas, e essas forças eletromagnéticas podem afetar, certo, o arco elétrico. Então, se nós soldarmos dois eletrodos, um positivo e outro negativo, nós vamos ter forças repulsivas, ou seja, os arcos elétricos eles vão se repelir. Se nós soldarmos com polaridades iguais, certo? Positivo com positivo ou negativo com negativo, nós vamos ter atração, certo? Dos arcos elétricos. Isso daqui a gente consegue fazer pela regra da mão direita, certo? Então, essa corrente aqui e tudo mais. Mas, basicamente, o que nós precisamos saber é que polaridades diferentes vai acontecer repulsão dos arcos elétricos, polaridades iguais vai ter atração, e nós podemos evitar esse tipo de problema como soldando um eletrodo com, enfim, alguma polaridade, seja ela positiva ou negativa, e o eletrodo do lado nós podemos usar corrente alternada, certo? Como a corrente alternada ela fica oscilando entre a polaridade positiva e negativa, nós não vamos ter esse efeito. Bom, então agora nós vamos começar a avaliar algumas características do arco elétrico, Então, como alguns fatores influenciam o arco elétrico. Então, a gente vai começar pelo comprimento do arco elétrico. Então, até quero fazer aqui um desenho para a gente conseguir deixar isso mais claro. Então, pensamos que nós temos uma peça aqui, certo? Nós temos aqui um eletrodo e aí nós temos esta distância aqui. Certo? Isso é o comprimento do arco elétrico. O que vai acontecer se nós aumentarmos ou diminuirmos essa distância aqui? Se nós aumentarmos essa distância aqui, nós vamos ter um aumento da diferença de potencial. Então aqui a gente tem um exemplo de um arco que tem 2 milímetros, ou seja, essa distância aqui é de 2 milímetros e ele tem uma tensão marcada aqui, certo? Se nós tivermos um arco com 6 milímetros, essa distância aqui sendo 6 milímetros, nós vamos ter uma tensão maior, certo? Então, toda vez que o comprimento do arco aumentar, a tensão vai aumentar, certo? O arco elétrico ele não segue a lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm diz o seguinte: quanto maior for a tensão, maior vai ser a corrente. Então, se nós repararmos aqui, no começo nós temos aqui uma diminuição da tensão, certo? Com o aumento da corrente. Então, a gente está aumentando a corrente e a tensão está diminuindo, certo? Por que acontece isso daqui? Acontece porque em baixas correntes, o gás, o arco elétrico, o gás do arco elétrico, ele está em temperaturas baixas, ele está num nível de ionização menor, ou seja, existem menos elétrons e menos íons positivos disponíveis. Então, ou seja, isso aumenta a resistência desse arco elétrico. Não aumenta a resistência desse arco elétrico, a tensão ela aumenta, certo? Então, ou seja, quanto menor for a corrente, aqui nesse caso, maior é
a tensão. Depois de um determinado ponto, isso se comporta aproximadamente como sendo uma linha, certo? Então, dessa região marcada em diante, quanto maior for a tensão, maior vai ser a corrente, né? Então, aqui a gente consegue reparar esse comportamento aqui ascendente, que é a região onde nós usamos em aplicações de soldagem. Então, essa região aqui, normalmente, o que acontece? Se nós tentarmos usar essa região, vou usar 50 amperes para soldar uma peça, o que vai acontecer. Outra característica bastante importante se refere à corrente e à penetração. Então, bom, penetração de soldagem, eu vou exemplificar aqui também com outro desenho, é basicamente o seguinte. Então, nós temos a peça aqui, certo? E esse arco elétrico, então nós temos o eletrodo aqui. Esse arco elétrico, ele é capaz de soldar, né, de fundir uma parcela aqui do metal base, certo? Quanto maior for a corrente, maior vai ser essa parcela fundida, ou seja, vai ter um aumento aqui dessa profundidade, certo? Essa profundidade que é fundida, nós chamamos de penetração de soldagem, certo? E aí, quanto maior for a corrente, maior vai ser a penetração de soldagem. Existem outros fatores que afetam a penetração de soldagem, como, por exemplo, a polaridade de eletrodo, a pressão atmosférica, o tipo de gás, o diâmetro de eletrodo. Bom, qual que é o efeito da pressão ambiente sobre o arco elétrico? Bom, então vamos começar a pensar na pressão ambiente seguindo esses dois efeitos aqui, certo? Redução do diâmetro do arco e constrição da raiz do arco. O que acontece? Vamos desenhar aqui um arco elétrico, certo? Levemente exagerado. E o que nós temos? Se nós temos o arco elétrico, ele é um gás, certo? Então, se nós tivermos uma pressão ambiente aqui fora, certo? Maior, qual que vai ser a tendência? A tendência vai ser que essa pressão aqui, ela tente esgoelar, certo? O arco elétrico. Ou seja, o que vai acontecer? Esse diâmetro aqui, ele vai diminuir, certo? Ele vai ficar menor. Consequentemente, essa região aqui também vai ficar mais estreita. E aí nós podemos pensar que nós temos um fluxo aqui de elétrons passando. E antes eles tinham uma área que era maior para eles passarem. Agora eles têm uma área menor para passar. E são os mesmos elétrons, a mesma quantidade de elétrons. Ou seja, eles vão estar mais concentrados. Isso vai fazer com que a densidade de elétrons seja maior aqui. Ou seja, isso vai causar um aumento da penetração, um aumento da densidade de corrente, certo? Então, basicamente, a pressão ele vai ter esse efeito, né, no arco elétrico. Ele vai constringir, vai deixar o arco elétrico mais estreito, mais afunilado. Por consequência, todos aqueles elétrons que já estavam passando num certo espaço, eles vão ter que continuar passando num espaço menor. Então eles vão estar mais concentrados. Isso vai causar um aumento na densidade de corrente. Aumentando a densidade de corrente, aumenta a penetração, certo? Então esses aqui são os principais efeitos, né, de uma alteração na pressão ambiente. Aqui nós temos alguns exemplos para vocês exercitarem, certo? Perguntinhas referentes ao que nós vimos nessa videoaula. Por hoje eu acho que é só.